E aí, aqui é o Node, imagine só. No final do século XVIII, nas Ilhas Havaianas, existiam 4 reinos ligados pela água. Esses reinos eram chamados de Oahu, Kauai, Maui e Havaí. Cada reinado possui um chefe poderoso que mantém seu povo em guerra com as nações vizinhas. A única esperança dos moradores das aldeias é uma antiga profecia que anuncia o surgimento de uma estrela com capa de plumas que sinalizará a ascensão de um grande rei, o qual está destinado a unir os 4 reinos e acabar com a guerra. Várias gerações depois, o sinal indicado pela profecia finalmente aconteceu, mas nenhum rei surgiu. Durante uma pescaria a alguns quilômetros de distância da praia, Kayana avista um tubarão branco passando por baixo de seu barco e pula no mar para tentar capturá-lo. Após laçar o pescoço do animal, Kayana segura suas barbatanas e esfrega uma substância tóxica nas brânquias do tubarão. Segundos depois, quando a criatura apaga, o pescador ajuda sua equipe a amarrar o corpo do animal na lateral do barco e dessa forma consegue garantir o sustento de sua família. Alguns anos atrás, Kayana e seus irmãos caçulas abandonaram as terras de Maui, onde cresceram, e passaram a viver como forasteiros no reino Kauai. Naquela tarde, os moradores da ilha veem uma canoa de Maui se aproximando da praia e Kayana logo começa a desconfiar de que aqueles soldados foram enviados para levá-lo de volta para sua terra. Como filho mais velho do grande chefe de guerra de Maui, Kayana tem um dever a cumprir com seu povo e é convocado para assumir seu lugar no conselho do rei Kahekili. Na manhã seguinte, Kayana e seus irmãos desertores decidem comparecer ao reino de Maui para evitar que uma nova guerra aconteça. Ao chegar na praia, o grupo é recepcionado pelo príncipe Kupuli, que os acompanha até a tenda de seu pai. Durante o caminho, Kayana observa a nova forma como os jovens se preparam para lutar e percebe que muitos deles acabam sendo feridos antes mesmo de entrar em combate. Segundo Kupuli, nenhum guerreiro de sua tribo é capaz de se aproximar de Nui, pois logo é derrubado por sua lança. Além disso, em um confronto direto, o guerreiro também nunca foi derrotado. Porém, mesmo após ouvir isso ao ser desafiada, Kayana não pensa 2 vezes antes de aceitar o duelo e se torna o primeiro a conseguir desviar de todas as lanças arremessadas por Nui. Depois de alcançar seu adversário, Kayana pula no pescoço dele e consegue derrubá-lo facilmente. Após ter um de seus braços quebrados e estar bastante ferido, Nui aceita sua primeira derrota, e o rei Kahekili desce para cumprimentar seu sobrinho, o qual não vê há várias estações. Agora que seu irmão faleceu, o rei convida Kayana a se tornar seu novo chefe de guerra, mas ele recusa o convite e informa ao seu tio que pretende voltar para Kauai. Ao ser questionado sobre o motivo de ter solicitado a presença de Kayana, o príncipe revela que seu reino está sob grande ameaça. Segundo ele, as videntes previram a dominação daquele povo, que será controlado pelo reino de Oahu, cujo exército é 2 vezes maior do que o exército de Maui. Mesmo sabendo que sua ajuda é a única chance de salvação para o seu povo, Kayana decide se abster daquela batalha, pois não quer mais apoiar o seu 10 em guerras que não levam a nada. Naquela noite, o guerreiro e seus aliados decidem acampar na praia, e na manhã seguinte, Kayana recebe a visita do rei, que pretende ter uma conversa privada com seu sobrinho. Nesse momento, Kahekili reconhece o motivo de seu sobrinho tê-lo abandonado, pois sempre colocou sua glória e orgulho acima de qualquer outra coisa. Por conta de sua ignorância, muitas pessoas acabaram sendo eliminadas, incluindo o pai de Kayana. No entanto, o rei afirma que essa guerra será diferente de todas as outras, pois segundo ele, essa batalha está prevista na profecia. Ao chegar na cabana onde a ossada de seu pai está reunida, Kayana descobre que o sumo sacerdote de Oahu solicitou os ossos de um chefe de guerra inimigo para sacrificar no altar. Porém, o exército do rei Kahekili conseguiu recuperar uma parte desses ossos, que agora estão sendo entregues a Kayana para que ele tenha a chance de honrar o seu pai. Convencido de que é o rei mencionado na profecia, Kahekili afirma que Kayana é sua capa de plumas e o convence a participar de uma última guerra para que os 4 reinos possam se unir de uma vez por todas. Após fazer um funeral para seu pai, Kayana e seus irmãos se preparam para a batalha e o guerreiro compartilha com seu rei uma estratégia para poupar o maior número de vidas possível naquela guerra. Ao chegar no reino de Oahu, Kayana ordena que seus homens ataquem todos os inimigos que estiverem na praia, pois sabem que eles não irão se render. Após derrubar dezenas de homens com suas lanças, os guerreiros atacam os novos soldados que aparecem para proteger suas terras e conseguem derrotá-los facilmente,
pois seus oponentes foram pegos de surpresa. Como não estavam preparados para aquele confronto, os guerreiros de Oahu acabam sendo destruídos. Apesar de lamentar por todas aquelas vidas que foram perdidas, Kayana nem por um momento pensa em recuar. Durante a batalha, Kayana tem uma visão de Taula, a profetisa de sua aldeia, e isso o dá a certeza de que está no caminho certo para garantir que a profecia se cumpra. No caminho até a tenda do rei, o chefe de guerra se depara com dezenas de camponeses e toma a decisão de eliminá-los, para garantir que o jovem rei não seja alertado sobre sua chegada. Logo em seguida, o rei Kahekili chega à ilha e ordena que seus homens eliminem qualquer pessoa que encontrem pelo caminho, inclusive os jovens que estão abrigados no templo de refúgio, que é considerado um santuário sagrado. No fim do dia, Kayana se dá conta de todas as vidas que foram perdidas naquele dia, e ao ver seu tio infringindo o combinado de poupar a vida do jovem rei daquele reino, ele se arrepende de ter topado participar daquela guerra. Quando percebe que seu pai mentiu sobre Oahu ter declarado guerra ao seu reino, o príncipe Kupuli vai falar com seu primo e afirma que, assim como Kayana, ele também foi enganado pelas palavras de Kahekili. Ao sentir o peso de destruir a vida de todos aqueles inocentes, Kayana sente profundo arrependimento e é consolado por sua esposa. Durante a madrugada, ele é convocado para uma reunião particular com seu rei, porém quando chega ao templo onde Kayana deveria estar esperando, tudo o que Kahekili encontra é a espada de seu sobrinho partida ao meio. Imediatamente ele percebe que seu novo chefe de guerra abandonou a batalha e envia seus homens para procurá-lo pela floresta. Porém, tudo o que o rei encontra são os corpos de alguns de seus guardas que tentaram impedir a fuga de Kayana e seus irmãos. Sabendo que o grupo deixou Rek na ilha de Maui, Kao envia alguns de seus homens para ir até lá, pois sabe que Kupu-Ori, esposa de Kayana, jamais deixará sua irmã para trás. Quando percebe que seu pai não pretende capturar Kayana e seus irmãos vivos, Kupuli começa a se preocupar, pois sabe que a vida de seus primos está em risco. Ao amanhecer, o grupo chega às praias de Maui e Kupu-Ori corre para buscar sua irmã antes que o exército do rei apareça. Enquanto sua esposa e seus irmãos saem à procura de Rek, Kayana percebe que está sendo seguido e se prepara para a batalha contra seu adversário. Porém, em vez de enfrentá-lo, o homem foge para avisar sua equipe sobre o paradeiro do fugitivo, mas acaba sendo capturado por Kayana no meio do caminho. Após eliminar seu oponente, o guerreiro vê o exército inimigo se aproximando e ordena que sua família fuja, enquanto ele despista todos aqueles homens. Naquela manhã, o capitão Mears e sua tripulação chegam à ilha em busca de suprimentos para continuar sua viagem e começam a desbravar os arredores. Quando finalmente encontra sua irmã, Kupu-Ori corre para abraçá-la e agradece aos deuses por tê-la encontrado antes dos guerreiros de Kahekili. Durante a fuga, Kayana acaba sendo atingido por um golpe, mas continua tentando escapar e decide procurar abrigo em meio às folhas. Enquanto se esconde, o guerreiro avista um pequeno javali e decide usá-lo como distração para ocupar seus inimigos, enquanto ele tenta encontrar uma saída. Apesar de ter sido atingido por uma flecha envenenada, Kayana consegue chegar a uma caverna e é encontrado por uma jovem chamada Kahumanu, que decide ajudá-lo a se esconder do exército do rei. Quando acorda, Kayana descobre que está diante de uma das sobrinhas do rei, pois a mãe de Kahumanu é irmã de Kahekili. No entanto, o guerreiro não sabia da existência da jovem, que afirma viver escondida para fugir da ira do rei. Apesar de ser membro da realeza de Maui, sua mãe se envolveu com um chefe do reino Havaí e da união deles nasceu Kahumanu, que nunca foi aceita como parte da família. Após descansar por algumas horas, Kayana decide ir atrás de sua família, antes que seus inimigos a encontrem. Nesse momento, Kahumanu revela que há uma canoa esperando para levá-la até o reino de Havaí e afirma que Kayana e seus familiares podem buscar refúgio no reino vizinho, junto com ela. Ao perceber que aquela jovem é verdadeiramente confiável, Kayana decide levá-la em sua jornada, e no meio do caminho encontra os europeus que atracaram naquela ilha. Quando percebe que os nativos não pretendem lutar, o capitão ordena que Marley abaixe sua arma, mas em vez de fazer isso, o homem aperta o gatilho. Por sorte, Mears consegue desviar o projétil a tempo e Kayana permanece ileso. Ao ver um de seus inimigos se aproximando dos homens brancos, o guerreiro arremessa uma faca na direção
traição dele e consegue eliminá-lo. Em seguida, Kayana vai embora com Kahumanu e pede que a mulher encontre sua família, pois sabe que essa é a única chance de eles conseguirem sair a salvo daquela ilha. Quando finalmente encontra Kupuori e sua família, a jovem os acompanha até a praia e se despede de sua mãe antes de entrar no barco que a levará para a terra de seu pai. Nesse momento, a mulher se depara com John e percebe que ele se perdeu de seus companheiros, então decide levá-lo para Havaí para evitar que o homem informe sua localização para o exército de Kahekili. Enquanto isso, Kayana continua sua missão de despistar os soldados do príncipe Kupuli, e quando percebe que está encurralado, ele decide lutar. Apesar de ser o maior guerreiro de todos eles, Kayana não é capaz de derrotar um exército sozinho e acaba sendo capturado. Então, quando Kau se aproxima para eliminar o traidor de seu povo, Kupuli aparece e ao ver seu primo, Kayana reúne forças para revidar. Em vez de aceitar ser capturado, o guerreiro decide arriscar sua própria vida e pula do penhasco, levando Kau junto dele. Confiante de que seu primo foi eliminado, Kupuli ordena que seus subordinados encontrem o corpo e afirma que em seguida eles voltarão para Oahu. No entanto, a verdade é que Kayana está vivo e foi resgatado pelos europeus que conheceu na floresta. Ao acordar, ele ataca todos à sua volta e tenta correr para fora do barco, mas percebe que é tarde demais, pois está preso com eles em alto mar. Meses depois, alguns chefes da tribo Maui perceberam que Kahekili estava usando a antiga profecia para espalhar o caos e conseguir o apoio de seu exército para eliminar inocentes. Sendo assim, na tentativa de impedir uma nova guerra, Kakuhiheva enviou espiões para envenenar o rei, mas sua traição acabou sendo descoberta. Como punição, ele o fez se ajoelhar para pedir perdão, e mesmo após humilhar Kakuhiheva diante de todos, Kahekili eliminou toda a sua família. Enquanto isso, no reino de Havaí, o rei, que está em seus últimos momentos de vida, convoca uma reunião para nomear seu sucessor. Sabendo que o rei Kahekili está ficando mais forte e logo travará guerra contra seu povo, Kalaniopuu pretende nomear seu sobrinho, o mais forte e inteligente guerreiro de Havaí, como novo rei de sua tribo. Quando percebe que está correndo o risco de perder o seu trono para Kamehameha, o filho mais velho de Kalaniopuu, chamado Keuá, se revolta, pois ele é o único filho vivo do rei. Depois de passar alguns meses em alto mar junto com os europeus, com a ajuda de Tony, Kayana aprende o idioma inglês e descobre como deve usar uma arma. Então, certo dia, ele afirma que precisa voltar para casa, pois seus familiares precisam dele. Nesse dia, Kahumanu descobre que a data de seu casamento com Kamehameha está marcada e pergunta o motivo de seu pai obrigá-la a se casar com ele. Segundo Moku, existe uma grande possibilidade de Kamehameha ser o rei descrito na profecia, e se sua teoria estiver correta, ele precisará de Kahumanu para lidar com os desafios que estão por vir. Quando chega o dia de seu casamento, Kahumanu se prepara para encontrar o seu noivo, e logo após a cerimônia, o casal se reúne em sua tenda para consolidar sua união. Como novo rei de Havaí, Kamehameha espera que sua esposa dê a ele muitos descendentes, mas Kahumanu não está confiante de que será capaz de gerar filhos, pois a profetisa disse que a jovem seria infértil. Antes de levar Kayana de volta para sua terra, o capitão decide fazer uma parada em Zamboanga para deixar algumas mercadorias, e o guerreiro aproveita para tentar comprar armas. Enquanto caminha pela cidade, ele conhece Ainê, uma mulher havaiana que vive nas Filipinas, que promete ajudá-lo a conseguir as armas das quais precisa para vencer a guerra contra Kahekili. Porém, os planos de Marley são outros. Junto com o capitão de outro navio comercial, ele pretende tomar as ilhas para controlar os caminhos do Oceano Pacífico, mas seu plano acaba sendo descoberto por Tony. Nessa hora, os aliados de Marley aparecem e o rapaz é capturado. Em seguida, o demente apaga Tony com o objetivo de vendê-lo como um prisioneiro. Quando recebe a notícia que o rei Kalaniopuu faleceu, Kahekili começa a se preparar para entrar em guerra contra o Havaí, porém seu novo chefe de guerra não apoia essa decisão. Agora que Oahu está quase toda tomada pelo exército Maui, o homem percebe que seu rei não está agindo como diz a profecia, e sim conforme seus próprios interesses.
Em vez de unificar os dois povos que estão sob seu domínio, Kahekili está apagando as linhagens daquele reino, pois seu único interesse são as terras habitáveis. Mesmo não concordando com as atitudes de seu pai, Kupuli se esforça para continuar apoiando-o e convence seus súditos a seguir as ordens do rei. Na manhã seguinte, durante a captura de Tony, Kayana sente falta de seu amigo e decide ir atrás dele, porém Marley afirma não saber por onde anda o rapaz. Ao sair do bar, Kayana avista um grupo de pessoas, inclusive os mais jovens, sendo aprisionadas como mercadoria e se revolta com essa situação. Quando se depara com o mercador responsável por aprisionar aquelas pessoas, o guerreiro o ataca e está prestes a eliminá-lo quando escuta um disparo. Ao ver os policiais correndo em sua direção, Kayana decide fugir e consegue se esconder antes de ser capturado. Após o falecimento de seu pai, Kyo-ai ignora completamente o desejo do antigo rei de colocar Kamehameha no comando e decide assumir o trono que é seu por direito. Porém, quanto à posse e ao poder do chefe da guerra, Kalaniopuu concedeu ao seu sobrinho Kamehameha, que a partir daquele momento será responsável por todas as decisões de guerra. Ao perceber que seu tio está disposto a entrar em guerra para recuperar o título de chefe da guerra, Kamehameha decide entregá-lo de bom grado, mas Moku o aconselha a não fazer isso, pois o rei deu esse título a ele por algum motivo. Quando percebe que seu marido está com uma grande dúvida sobre os próximos passos que deve tomar, Karumanu decide ir falar com ele e oferece seus conselhos para ajudá-lo a encontrar um caminho para seguir. Depois de conversar com sua esposa, Kamehameha toma a decisão de lutar pelo título que recebeu e reúne seus aliados para derrotar Kyo-a, caso ele tente desafiá-lo. Ao anoitecer, a Ine encontra Kayana escondido em sua casa e informa que ele está sendo procurado pelos policiais espanhóis. Mesmo sabendo que o capitão John partirá naquela noite, o guerreiro afirma que não irá embora sem o seu amigo e pede a ajuda de Aine para descobrir onde Tony pode estar. Quando descobre como chegar ao local onde os prisioneiros são mantidos, Kayana caminha até lá com cautela para não ser reconhecido e ataca os guardas que estão maltratando os prisioneiros. Enquanto procura por Tony, ele abre as celas para que os prisioneiros possam fugir e iniciar uma rebelião. Quando finalmente encontra seu amigo, Kayana o ajuda a se levantar e arrasta Tony até o cais. Assim que a dupla entra no navio, o capitão dá ordens para que seus homens soltem as velas e Kayana se sente aliviado ao saber que está indo para casa. Após alguns dias de viagem, o guerreiro finalmente chega ao reino de Havaí e é recebido pelos guerreiros de Kamehameha. Ao ver um guerreiro vestindo as cores de Maui se aproximando, Moku logo percebe que está diante de Kayana e afirma que ele é bem-vindo em sua ilha, mas os forasteiros devem permanecer no navio. Quando finalmente reencontra sua esposa, o guerreiro corre para abraçá-la e é recebido com alegria por sua família. Nesse momento, John, que passou todo esse tempo com os nativos, reencontra seus amigos e todos se alegram ao descobrir que ele está vivo. Durante uma conversa com seus irmãos, Kayana descobre que aquele reino está dividido e sua família decidiu apoiar Kamehameha. Naquela tarde, o guerreiro vai falar com Moku e afirma que em breve Kahekili chegará naquelas terras para tentar conquistá-los. Sendo assim, ele oferece a si mesmo e seus familiares como guerreiros para defender o reino de Havaí, e Karumanu convence seu pai a aceitar Kayana como aliado. Em seguida, a jovem o leva para conhecer seu marido e apresenta Kamehameha ao recém-chegado, que o agradece por ter cuidado de sua família por todos esses meses. Após alguns minutos de conversa com Kamehameha, Kayana percebe que ele será um rei justo e bom, então se oferece para fazer parte de seu exército. Porém, em vez de aceitá-lo, o guerreiro afirma que serão os deuses quem decidirão o destino de Kayana e o desafia para uma corrida de trenó. Se for capaz de vencer a disputa, ele será aceito como membro do conselho de Kamehameha. Caso contrário, será bem-vindo para continuar a vida como morador da ilha. Naquela noite, Kayana aproveita para passar o maior tempo possível com sua esposa, depois de tanto tempo distante. Na manhã seguinte, como combinado, Kayana sobe a montanha para participar da corrida de trenó, e Moku revela que ambos passarão por uma trilha antiga que foi descoberta recentemente pelos sacerdotes. Há algumas semanas ela tem sido preparada e será inaugurada naquele dia, pois
ninguém passou por aquela trilha anteriormente. Além de Kamehameha e Kaiana, outros 2 competidores participam daquela disputa e assim que é dado o sinal, eles se lançam na trilha com seus trenós. Assim que a disputa se inicia, Kamehameha assume a liderança da corrida e Kaiana começa a pensar numa estratégia para alcançá-lo. Ao tentar aumentar a velocidade da descida, os outros 2 competidores acabam sofrendo um acidente e ficando pelo caminho. Nesse momento, Kaiana percebe que Kamehameha é seu único adversário e quando está se aproximando da linha de chegada, ele decide arriscar para garantir sua vitória. Ao cair no oceano, ambos nadam de volta para a superfície e Kamehameha parabeniza o novo membro do conselho por sua merecida vitória. Horas depois, Kaiana convoca a presença de Moku no navio europeu e mostra para ele todas as armas que conseguiu para auxiliá-los na batalha que está por vir. Naquela noite, durante a madrugada, Kyowa e seus aliados invadem os celeiros que Kamehameha e seus homens construíram e incendeiam todas as suas reservas de alimento. Ao amanhecer, Kamehameha se dá conta do prejuízo que sofreu e começa a considerar a ideia de declarar guerra contra seu primo. Porém, antes que mais um terrível confronto aconteça, Kupuori tenta mediar a situação e se oferece para falar com Kyowa. Após descarregar os caixotes contendo dezenas de armas na ilha, o Capitão Mears e seus homens recebem permissão para pegar suprimentos. Sabendo que sua mulher não voltará atrás na decisão de tentar apaziguar a guerra entre os 2 primos, Kaiana decide acompanhá-la e ambos vão juntos tentar negociar com Kyowa. Antes de se casar com um guerreiro Maui, Kupuori era chefe daquela ilha. E assim como Kamehameha, ela é prima de Kyowa. Por conta disso, a mulher acredita que o rei poderá ouvi-la e consegue marcar uma reunião com ele. Ao ver sua prima, Kyowa chega à conclusão de que ela foi até lá para se juntar a ele e fica frustrado quando descobre que, na verdade, Kupuori está do lado de seu inimigo. Mesmo depois de ser alertado sobre um possível ataque de Kahekili, que acontecerá em breve, Kyowa se recusa a se unir ao seu primo para garantir a sobrevivência de seu reino e afirma que tomará posse do direito ao chefe da guerra a qualquer custo. Enquanto isso, Tony demonstra aos nativos como utilizar as armas, pois essa é a única garantia de que vencerão a guerra. Mesmo depois de saber a posição de Kyowa com relação à guerra, Kamehameha se mantém firme na decisão de não ir atrás de um confronto, pois não pretende conquistar a lealdade de seu povo com base no medo. Apesar do risco de ser emboscado por seu primo a qualquer momento, o rapaz decide fazer sua parte para manter a paz e estabelece uma nova lei que proíbe qualquer rei, chefe ou guerreiro eliminar uma pessoa a menos que a vida de alguém esteja em perigo. Ao contrário de Kamehameha, Kyowa está se preparando para confrontar o seu primo e decide apelar para a ajuda de Kahekili, pois sabe que o inimigo de seu inimigo pode se tornar seu aliado. Após pedir ajuda para eliminar Kamehameha, Kyowa afirma que caso decide ajudá-lo, o rei Kahekili terá a garantia de paz com o Havaí e poderá estabelecer sua soberania dentre todos os outros reinos. Caso Kyowa seja eliminado, todo o seu reino se unirá para fazer justiça, e historicamente Maui nunca conseguiu derrotar o Havaí. Sendo assim, Kahekili toma a decisão de apoiar o novo rei, especialmente agora que sabe que Kaiana se tornou membro do conselho de Kamehameha. Assim que Kyowa vai embora, Kahekili ordena que seu filho vá chamar Opunui, pois o elege para liderar o exército que será enviado para o Havaí. O verdadeiro plano do rei é ajudar seu aliado a vencer a guerra, porém assim que Kamehameha e seus homens forem derrotados, Kyowa será eliminado para que Kahekili possa tomar o seu reino. Quando percebe que Kaiana e Kamehameha têm visões diferentes sobre a guerra que está por vir, Moku decide ir falar com sua filha e apresenta sua preocupação sobre a aliança que ambos fizeram. Em resposta, Kahumanu afirma que enquanto Kamehameha é o coração de seu povo, Kaiana é o punho, e somente juntos eles poderão derrotar Kahekili. Como se não bastasse os conflitos internos que aquele povo está enfrentando, naquela manhã um navio se aproxima das ilhas e dentro dele estão Marley e seus aliados na missão de conquista daquelas terras. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!